Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly, tudo E bom? aí, Johnny, tá bom? Aqui tudo bem. Bem feliz, e você? Bem feliz? É, com certeza. Eu também. Hoje a gente está com um convidado aqui no canal, de volta às entrevistas, né? Depois de tanto tempo, depois de um período aí de pandemia, mais difícil de trazer pessoas. A gente abriu com a Jaque, com a nutricionista, né, João? E hoje a gente está trazendo aqui uma pessoa nova para vocês conhecerem. É o Ariel. Oi, Ariel. Olá, tudo bem, Tudo Kelly? bem? Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Ariel, eu quero que você, primeiro, obrigada por estar aqui, por topar o nosso convite. Eu quero que você se apresente para eles, que você diga o que você faz, tá bom? E aí, João, de sempre, se tiver pergunta, pode me parar, tá bom? Bom, Kelly, então, eu sou psicólogo, né? Trabalho também com palestras, né? Sou psicólogo clínico, né? Dou palestras também pela Espontâneo Psi, que é a empresa que eu fundei, né? Que desenvolve trabalhos, né? De palestras para empresas, escolas, né? Legal. Coletivos em geral, né? A gente gosta bastante de trabalhar mesmo a questão, né? Sobre falar, inclusive, uma das frentes é sobre sexualidade, né? Falar sobre essa temática que é muito importante, né? Eu acredito que nossa maior arma contra o preconceito é a informação, é o conhecimento. Com certeza. Então, a gente poder dialogar, a gente poder abrir esse espaço, né? Perpetuar esse espaço para a gente trocar mesmo essas informações é fundamental. Né? Então, além das palestras, também atuo, né, como psicólogo clínico. Né? Então, hoje, atendo pelo Centro de Referência LGBT, né, de Campinas. Né? Desde 2016 eu atendo, né, lá. E hoje eu também atuo como psicólogo clínico em consultório também. Tá. Muito legal. Vocês já devem ter ouvido aqui no canal, quem tá aqui desde os primórdios, eu fui voluntária no CR por um bom tempo, então a gente tem aqui algumas entrevistas com pessoa trans, né? O João fala muito, o João é uma pessoa gay, ele fala bastante, ele coloca bastante esse olhar, então o CR é de casa. Aproveitar e mandar um beijo pra Bárbara, agradecer a confiança, né, e a parceria de sempre. Muito legal. Tá bom, Ariel, a gente quer conhecer um pouco aqui hoje sobre sexualidade. A gente quer que você nos traga luz de uma maneira bem simples, porque é assim que a gente trabalha aqui no canal, de o que é sexualidade, né? Então vamos lá desde a base, depois a gente, se couber, a gente fala de novo um pouquinho do CR, quem vai lá, né? Mas antes de você dizer pra mim o que é sexualidade, eu já tenho uma pergunta tá, João? Falei que você podia fazer, mas eu que tô me metendo aqui nas coisas. Você trabalha só com o público LGBT? Não necessariamente, né? Porque psicólogo, né, a gente atua com, né, com toda a população, né? Então, geralmente, né, há casos, né, de encaminhamento, né, por conta da gente ter essa vivência, né, com a população LGBT, mas atende a população em geral. Tá, que legal. Mas lá no CR, aí é aquele esquema do CR mesmo, Isso, o pessoal que vai lá, né? Pela busca pelo serviço. Aí lá fica mais focado. Isso, já é direcionado para a população mesmo LGBT. Mas aí lá na sua clínica, não, público geral. Não, isso aí, público geral. Entendi. E o que é sexualidade? Então, né, vamos lá, né? Uma coisa que a gente tem muito, assim, muito comum a gente confundir as palavras, né, a sexualidade, a gente acha que tudo remete necessariamente a sexo. Né? Verdade. Isso, né? E aí não pode falar, né? Não pode falar né? disso. É um grande Tabu, né, ainda nos dias de hoje. Hoje, embora, né, a gente está cada vez mais discutindo, falando sobre, mas a gente pensa, né, então, fala, tá com a sexualidade aflorada, né? O que é, né, a tal da sexualidade aflorada, né? Se tiver com a sexualidade aflorada, já vai transar e não pode, né? É mais ou menos por aí. Partindo desse lugar, né, da proibição, daquilo, né, como uma coisa errada, como uma coisa promíscua. E, na verdade, a sexualidade, ela é um conjunto, assim, é um conjunto de normas, né, de regras, de valores, né, então, que com o tempo isso vai se modificando. Né? Então, a sexualidade, ela não é, assim, o sexo, né, a prática sexual, ela faz parte, né, da sexualidade por fazer parte do ser humano, né? Então, mas é o ser humano como um todo, né? Olhando lá aquelas 4 vertentes que a gente fala, né? O ser humano bio, psico, social e espiritual, né? Ou seja, o biológico, né? Nossas condições físicas, o psicológico, né? As nossas questões mentais, o social, né? Somos seres que, né? Nós convivemos, né? E o espiritual enquanto esse sistema de crenças mesmo. Não precisa necessariamente ser uma crença religiosa, né? Mas qualquer tipo de crença, qualquer, né, sistema que a gente, né, que faça sentido pra gente. Então, quando a gente vai falar sobre essa gama, então a sexualidade ela vai abranger tudo isso.
né? Então, ela não é o sexo propriamente dito, né? O sexo é pensa num leque, né? Então, a sexualidade, vamos dizer que ela é o leque, né? E cada coisinha, né? Então, o sexo é uma coisa, né? Nosso sistema de crenças, a família, né? Prática de esportes, alimentação, né? Tudo isso faz parte da nossa sexualidade, é um todo, né? Então, assim, a gente poder entender que é muito amplo, né? Não necessariamente fica direcionado só, né, para a prática sexual. Então, diante disso, o que você está confirmando aqui para nós, acho que a semana passada o João trouxe em um vídeo a dificuldade que é hoje. A gente tem informação, mas informação não é sinônimo de conhecimento. E é isso que você está dizendo. Quando nós falamos sexualidade, as pessoas fazem isso virar uma coisa só, e me parece que por falta de conhecimento. Sabemos que temos isso aí. E aí, se a gente junta a falta de conhecimento com as questões morais, né, com as questões culturais, e isso vai variando, e aqui o Brasil ele se passa muito como muito liberal, mas ele não é, né, ele é extremamente conservador em muitos momentos. Então, nós entendemos errado. Acho que seria mais ou menos isso que você está dizendo. Talvez nos falte conhecimento para normalizar a palavra sexualidade de modo geral. Né? E mesmo que dentro disso a gente quer falar assim de sexo também, eu acho também que a gente tem que falar disso abertamente. Né? Dentro da sexualidade a gente também deve falar de sexo. Partindo da sua resposta e entendendo como o público LGBTQIA+, sofre na nossa sociedade, me parece que quando eu falo desse sofrimento deles, muito se passa porque eu não posso falar de sexualidade. Porque quando você fala assim pra mim, não sei se eu me fiz entender, João, quando você fala assim pra mim, Kelly, olha, é a parte social também, é a parte do esporte também, né? É a parte espiritual também, é parte do ser humano como um todo. Se eu me entendo como uma pessoa gay, né? Ou uma pessoa lésbica, ou qualquer que seja uma pessoa trans, uma pessoa pan, uma pessoa assexual, e eu estou proibida nessa sociedade de verbalizar isso, me expressar dessa maneira, porque eu tô fora da heteronormatividade, é daí que começam os meus sofrimentos, então? É muito importante, assim, é importante essa sua colocação, porque realmente quando a gente vai falar sobre essa construção, né, da sexualidade, porque ela é construída, né, ela é uma construção social, né, então quando a gente vai falar de todos esses conjuntos dessas regras, né, onde eles vão dizer aquilo que é normal, aquilo que não é normal, aquilo que pode, aquilo que não pode. Né? Então tem sim essa diferença, né? E aí é onde, né, a população LGBT, né, de uma forma geral, né, assim, cada um dentro de um lugar, dentro de uma especificidade, né, não é uma coisa só, né, mas a partir do momento que você foge dessa regra, né, do cis heteronormativo que nós chamamos, o que é o cis heteronormativo, né? Explica pra nós. É aquela regrinha, né, como se fosse uma norma, né, assim, uma compreensão de sociedade onde entende-se, né, que o que é normal, né, é essa relação heterossexual, ou seja, homem e mulher, né, também, né, dentro dessa construção, né, desse modelo que você falou, muito tradicional, muito conservador, né, aquela coisa da família tradicional, só que partiu disso, né, saiu dessa regrinha, né, saiu de homem e mulher, né, saiu daquele modelo machista, né, que a gente herda assim, um modelo muito machista, patriarcal ainda, né, então partiu disso, saiu, né, desse lugar onde o homem está naquela posição de poder, né, onde, né, tudo, né, onde estava, né, colocado, né, dentro desse modelo como uma colônia, né, nós somos ainda povos colonizados, isso é uma coisa importante a gente, né, relembrar também essa herança cultural que nós temos. Parece também. Que faz tempo, mas foi um dia desse. Esses dias atrás, né, parece 500 anos aí, né, 180 anos de liberdade, entre muitas aspas. Pouquíssimo do ponto de vista histórico, sim, né? E a gente tentando desconstruir tudo isso que foi colocado pra gente, né, dessa construção daquilo que era certo ou que era errado.
né? Então, assim, só para ter uma ideia, mais ou menos, assim, por exemplo, no século XIX, por exemplo, 200 anos atrás, né, a masturbação ela era vista como uma prática, né, antes era pecaminosa e depois ela passou a ser patológica. Sim. Então, era visto de fato como uma doença. É uma prática que não era saudável. Né? Então tinha um, né? Porque sai desse quadrado aí heteronormativo cis. Exato. Né, onde você, inclusive, onde via-se o sexo especificamente para reprodução, né? Então assim, saiu, você não pode exercitar o sexo para além disso, né? Então é aquele modelo, os papéis sociais também que iam sendo colocados, né? O papel do homem, o papel da mulher, né? Então a mulher necessariamente era isso, ela procriava, cuidava da prole, cuidava dos filhos, e o homem trazia essa subsistência, né, para casa, né? Tudo fora disso tá errado. Tava errado. E aí sim, então acho que faz sentido, né, a minha pergunta. Uhum. Se eu vou expressar a minha sexualidade de modo integral no mundo ao qual eu tô inserida, e isso tá fora desse padrão heteronormativo, eu então estou fora, né? Se eu não estiver pecando, eu tô doente. Você tá doente. Né? E hoje a gente sabe que não consta mais nos nossos documentos como doença, mas aí se eu não tô doente, também não é para ser, né? Ainda mesmo assim não é doença, mas também não pode ser ainda. Ainda é visto como anormal, né? Ainda é visto como isso não pode, né? Então, através mesmo, né, dessas questões, dessas regras morais. Sim. Acho que a moralidade que acabou pegando bastante. Né? Então, olha, como eu sou conhecido por fazer a polêmica aqui no Café Terapia, sabe? Que a Kelly não pode se expor. Quando eu estudava história lá no cursinho, né, para entrar na faculdade, eu lembro que o professor de história, ele trouxe um cenário lá da Grécia Antiga, onde a questão da sexualidade era muito mais explorada. Né? Então, tipo, se a gente fosse fazer uma comparação, por mais que fosse mais de 1000 anos atrás, eles estavam muito mais avançados em relação à questão da sexualidade do que a gente, né? E isso foi meio que mudando conforme foram chegando os valores da igreja cristã, né? Que daí a gente teve também o Império Romano, que foi uma outra coisa, e aí depois chegou o cristianismo, que daí acabou dominando tudo, né? Então, assim, quando a gente fala desse tabu, desse moralismo, ele veio junto com essas crenças, né? Que às vezes eu acho daí, se você quiser também dar sua opinião a respeito, que a gente está tão atrás assim, porque por mais que o nosso país seja um país laico, as crenças ainda imperam muito, né, na mente da população, em como a população vai pensar, em como ela vai agir diante desses assuntos. Sim. Porque aí esse contexto moral, né, ele traz essa história, né? Então nós temos de fato essa história, né? Por exemplo, lá, né, quando, por exemplo, até a introdução, né, até o domínio, né, da Igreja Católica no Império Romano, né, quando Constantino se converte, né, na época ele era o imperador, né, de Roma na época, e aí ele se converte e aí começam, né, essas proibições, né, porque até então as práticas, né, homossexuais, né, lésbicas, né, entre homens, mulheres, era tudo liberado. Né? Então, assim, a questão até mesmo, né, de vários deuses, então essas práticas elas eram, né, completamente naturalizadas, não tinha nenhum problema com isso, até o momento em que, né, a Igreja Católica entra e eles começam a fazer esse controle dos corpos, né, que eu acho que essa questão cultural ela traz isso, né, o controle dos corpos das pessoas, e era proibido assim, né, tipo queimado em praça pública, né, não era você vai preso, não, você vai ser morto, se você for pego fazendo isso, você vai ser morto. Né? E aí, conforme foi né, modificando, né, esses modelos, né, a gente vai herdando de fato isso culturalmente, isso há 2000 anos atrás. Né? Então, por exemplo, uma curiosidade interessante, né, que até hoje, né, acontece, né, no meio da população LGBT, por exemplo, essa relação, né, de poder que tem, né, do ativo como passivo. Né? Olha que interessante. Lá em Roma tinha isso, né? Então, assim, você poderia transar, era liberado, você podia se relacionar com qualquer pessoa. Só que se você fosse o ser passivo, ou seja, se você fosse a pessoa que era penetrada, eles assimilavam isso ao papel de mulher, né? E de lá de trás, de submissão. A mulher já era vista como um ser inferior ao homem há 2000 anos atrás, né? Então essa coisa assim, né, quando você vai falar do viadinho, a mulherzinha, é engraçado, né, quando vai fazer essa coisa assim, né, do pejorativo, e você coloca isso no diminutivo, né? É o viadinho, é a mulherzinha, você já coloca isso num lugar menor, você já coloca isso nesse lugar de submissão. Então isso a gente herda, né, de Roma de 2000 anos atrás, e a gente ainda reproduz nos dias de hoje.
Roma aí tem seus pontos positivos, né? Que era o reconhecimento dessas sexualidades e os negativos, Sim. como todas as culturas, né? Não poderia ser diferente. Uhum. Mas eu concordo com o João. Eu acho que todas as religiões, as igrejas têm o seu papel positivo, né? Mas também tem causado muita dor e sofrimento, né? No consultório de psicologia, eu imagino que no seu também, e conhecendo o CR, mas aqui no meu também acontece, muitas vezes a religião é um impedimento para que a pessoa se expresse, né? Porque ela tem medo, porque ela sente culpa, e tem, às vezes, pai e mãe no consultório que tem filhos LGBT e falam, Kelly, eu tenho medo de como vai ser para ele, né? Ou então citam a palavra opção, e aí eu sempre digo, se fosse uma opção, as pessoas LGBT seriam hétero, porque é muito mais fácil. Né? Eu não sei se você já escutou isso, mas eu já ouvi isso de pacientes, assim. Se fosse uma opção, eu seria hétero, só para eu ter sossego. É muito mais fácil, então não é uma opção. E se não é uma opção, não acho que faz sentido algo que é para ser sublime e incrível, como a expressão da espiritualidade, ser o órgão ali punidor disso, né? Acho que é uma grande contradição. Penso que vem mudando, a gente vê aí bastante líderes religiosos tentando se posicionar de uma maneira melhor, né? Mas a população mesmo renega muitas vezes, né, Ariel? Porque aí, culturalmente, né, a gente já bebe dessa fonte há muito tempo, né? Então, acho que essa dívida ainda vai levar um bom tempo ainda pra gente poder reparar isso. Mas sabe o que me incomoda? Eu fui ouvindo você falar, né? E eu acho que isso é o legal de ser psicólogo. Eu sempre digo isso pro João, a psicologia é incrível, quando ela é ouvida da maneira correta, quando eu não levo os meus valores que eu aprendi lá com os meus pais na frente, e eu tô muito aberta a aprender, é um curso que todo mundo deveria fazer, se fosse assim, né? Porque não vai assim também, tem um monte de gente lá na sala querendo colocar... Cheio das verdades. Tem, mas verdades. quando é assim, ele é incrível, porque ele nos obriga a buscar conhecimento. Né? Então você trouxe um monte de informação que a gente, enquanto sociedade, vai lá vivendo. O padre diz que é assim, tá bom. A mãe diz que é assim, tá bom. A escola diz que é assim. Não questiona. Né? Hoje, com as redes sociais, muita informação, excesso de informação, mas informação fatiada, informação superficial, informação incompleta. Né? E esse curso, ele de certo modo, ele nos obriga a aprofundar, né? Além da nossa área, porque não dá para ser psicólogo sem entender historicamente tudo o que aconteceu, né? E isso faz com que a gente flexibilize muita coisa, eu acho, né? Então acho que a gente tem uma sorte aí, que é a gente que escolhe essa profissão. A gente vai se questionando o tempo todo, né? A gente vai se desconstruindo, né? E estar nesse lugar mesmo, assim, do não saber, né? A gente poder estar em abertura para poder entender, para poder ouvir, né? Para poder ampliar a nossa visão, que a gente acha que a gente sabe tudo. Não, a gente não sabe. A gente vai passar a vida inteira aprendendo, conhecendo coisas novas e ainda assim, né? A gente ainda vai, né? Ter coisas que nós vamos aprender. Então acho que é importante a gente estar sempre em abertura mesmo, né? De entender que a gente não sabe tudo, que a gente vai... A troca, né, dessas informações, o compartilhamento, né, disso é o que vai, de fato, trazer a gente para um nível de consciência maior, né, um nível de conhecimento, para a gente saber o que fazer com tudo isso, né? Como você falou, tem muita informação, só que a gente nem sabe o que fazer com tudo isso. Pega umas metades e usa da maneira que convém. Exato. Né? E muitas vezes de modo irresponsável. Então, na verdade, assim, eu não tenho pergunta, mas eu acho que alguns inscritos mandaram umas perguntinhas, né? Verdade. Vamos fazer agora, então? Ariel, o povo mandou aqui umas perguntas para você, tá? Bora. E aí você responde aí para eles. Essa daqui é meio pessoal. Se você tem, acho que como você falou que trabalha com isso há um tempo já, então acho que seria mais você teve, né? Em algum momento você teve medo de preconceito na sua profissão, na prática clínica, por estar, vamos dizer, representando essa classe, que é a classe, né, de todo mundo que está abaixo da bandeira. Eu acho que medo não.
Eu acho que a gente, assim, tem alguns momentos que a gente se sente, assim, né, ameaçado, né, acho que enquanto sociedade mesmo, né, eu enquanto uma pessoa também LGBT, né, que ia mais, eu me compreendi inclusive durante a faculdade, né, fui tendo essa compreensão. Olha, que legal. E foi E de você fato, entrou né, na faculdade achando que era... Entrei na faculdade hétero. Heterozigoto, né? Só eu achava que era hétero, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem, você estava lá, era... Tava lá todo pagando dieta, eu tava me dando umas fotos esses tempos atrás, eu falava, meu Deus, outra pessoa. Né? Então ter esse lugar assim, né? Depois que a gente vai conquistando essa confiança, sabe? Entendendo essa necessidade mesmo, né? Do processo mesmo, né? Que foi pra mim a importância da psicoterapia, né? Da psicologia, nesse caminho, nesse processo de autoconhecimento, sabe? Da gente poder reconhecer essas potencialidades, entender que tá tudo bem, que não tem nada de errado, né, com a gente. Então acho que o medo maior foi nesse primeiro momento. Acho que depois que a gente consegue conquistar esse espaço, quando a gente consegue, sabe, entrar mesmo, né, nessa seara, né, de uma forma mais autêntica, podendo ser do nosso próprio tamanho, podendo ser a gente mesmo, eu acho que esse medo ele vai se dissipando, sabe? A gente vai construindo mesmo uma coragem, porque a gente poder fazer pelo outro o que puderam fazer por nós, né? O que a gente também recebeu enquanto esse lugar mesmo, essa possibilidade de construção. Então, medo não tenho, não. Então, acho que quando você foi para a clínica já estava melhor, sim, né? Sim. Durante a faculdade é que rolou algo meio pessoal. Que foram as inseguranças que iam acontecendo. Tá, entendi. Muito legal. E tem uma outra aqui, ó. Qual a diferença de trans e de travesti? Eu vivo brigando, viu, no consultório, normalmente com homem hétero, né? Homem hétero em terapia, adora fazer a brincadeira, né? É aquele traveco e tal. E aí eu fico meio brava com eles, explico. Eles riem, porque homem fala de sexualidade como se fosse piada, né? E aí eu vou fazendo um trabalho de formiguinha, dizendo pra eles desconstruir a quinta série. Pelo menos os que estão aqui, né? É o que eu posso fazer. Se expondo, nosso trabalho. E aí é bonitinho. Depois de várias sessões, às vezes eles falam aqui, né? Principalmente os mais velhos, assim. Agora que você tá me ensinando, Kelly, eu não falo mais, né? Mas assim, meus amigos falam. E aí dá risada, sabe? Então tem mesmo essa coisa, né? Da população leiga achar que é a mesma coisa, né? E aí diga se é ou se não é. A nomenclatura de travesti, ela, primeiro, né, é importante, assim, historicamente, né, o que foi dado, né, para a população, para as travestis, era um nome que foi dado inicialmente pela polícia. Né, pelos órgãos, né, de segurança, né, onde, né, não era mulher, né, então a palavra mesmo trans da roupa, né, travestida. Isso, pessoal travestida. Ao contrário. Então, assim, é um homem que está ali vestido de mulher, que está travestido de mulher, então esse nome inicialmente foi dado pela polícia para elas, e aí as travestis, de fato, aderiram, né, trouxeram esse nome para elas, e de fato, dizendo, né, para poder se reafirmar enquanto um gênero, exatamente, sou mesmo, né, e foda-se, vai ver sua vida aí que eu tô vivendo a minha, né, e elas utilizaram, então assim, isso passou mesmo a ter uma força mesmo, um nome, né, que elas se apoderaram mesmo, né, dessa nomenclatura, que inicialmente era de um lugar pejorativo, era desse lugar de marginalização, né, e que cada vez mais elas vêm se fortalecendo, e é muito importante de lembrar, gente, a travesti. Travesti, ela é, né, um gênero feminino, né? Então, assim, o travesti é errado, não se diz isso, é a travesti. Então, não é a mesma coisa, né? Essa nomenclatura, de fato, é diferente. Então, é uma coisa que é muito importante, até para quando você se referir à pessoa, você perguntar para ela, né? Você é travesti, você é uma pessoa trans, e deixar a pessoa também dizer, e você respeitar, né, daquilo, tanto que ela falar do gênero dela, quanto, né, como ela quer ser chamada, o pronome que ela quer ser chamada, ou chamado. Né? Então é muito importante a gente trazer isso para que a pessoa diga, né? Porque através do que ela trouxer, a gente acatar e respeitar. Eu não acho nada complicado, né? Mas parece pro povo que é muito difícil. É mais simples do que a gente imagina, né? Desde que tenha a abertura do aprendizado. Abertura e respeito. Isso mesmo. E pra gente caminhar pro final, Ariel,
eu queria que você dissesse para nós, né, a importância. Eu acho que o vídeo ficou bem, deixou em alguma medida muito claro que há importância nisso, né, porque se causa sofrimento, se causa exclusão, né, então tem importância que isso seja preservado. Mas vamos reforçar, qual é a importância de toda pessoa conhecer a sua sexualidade? Conta para nós. Eu acho que enquanto, né, esse processo de construção de existência, né, quando a gente vai olhar pra gente, né, quando a gente vai chegando num dado momento da nossa vida, né, quando a gente nasce, né, dá um nome pra gente, né, atribui um monte de papel, um monte de expectativa, né, chega lá no chá revelação, lá estourou azul, pronto, né, aí já, ai, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Aí os pais vão, né, e jogam em cima da criança as expectativas daquilo que eles não puderam ser, do que eles não puderam fazer. Profissão, tudo, né? E aí vai chegando um dado momento da nossa vida, né, que naturalmente isso todo mundo precisa, né, entender, né? Quem eu sou, do que eu gosto, o que eu não gosto, né? O que faz sentido, o que não faz, né? Então acho que esse processo dessa construção da sexualidade, ela tá muito ligada mesmo, né? A construção que nós temos enquanto existência, né? Então assim, primeiro a gente poder responder isso para nós, né? Então assim, é um processo que não é simples, né? Leva muito tempo, chega lá a fase da adolescência, fica aquela coisa caótica, né? Onde a gente começa a questionar mesmo, porque a gente não aceita mais às vezes só aquilo que disseram pra gente que a gente era, né? O caminho que a gente deveria fazer. E aí na adolescência acho que começa esse percurso, esse caminho para a vida adulta, para quando a gente poder chegar a um momento, olhar no espelho, a gente poder dizer para nós mesmos quem nós somos, né? Porque eu acho que a gente não pode deixar ninguém dizer pra gente quem a gente é, ou o que a gente não é, o que a gente deve ou não fazer. Quem tem que delimitar isso somos nós, né? Então esse caminho, né, de autoconhecimento, esse processo de entender a própria sexualidade, entender o próprio sentido de vida, ele é fundamental para a vida em si, né? Para que a gente possa ter uma vida plena, né? Para que a gente possa se conhecer e, se conhecendo, a gente poder ser o que a gente pode ser no mundo, né? Com certeza, exercer a nossa sexualidade é sinônimo de saúde, né? Em todas as esferas do nosso ser. E não é... Então não dá para deixar que outra pessoa fale da minha saúde, né? Que não eu mesma. Então acho que é isso mesmo. Muito obrigada, eu amei. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. Eu agradeço. Viu? Agradeço a Má, mando um beijo pra Má, que foi quem indicou você aqui conosco hoje no canal. Né? E volte, a gente vai deixar mais um vídeo pra vocês, vamos gravar mais um ainda hoje. Tá convidado para voltar mais vezes, eu gostei muito, tá bom? Eu que agradeço pela confiança, pelo espaço que vocês estão oferecendo, viu? E contem comigo, porque vocês precisarem aí, estamos aqui para compartilhar. Isso aí. Vou pedir pro Julinho deixar as redes dele aí em algum lugar ou embaixo no vídeo, se for pelo Spotify, também as redes sociais, tá bom? Temos um vídeo, João? Temos. E aí, antes da gente falar tchau, lembrar esse pessoal aí que tá assistindo, se você não tá inscrito, você tá errado. Porque semana que vem tem mais um vídeo. Então já aí se inscreve aí pra você não perder o próximo vídeo com o nosso querido convidado, Ariel. Muito bem. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, João. Bye, bye. Tchau, tchau.